Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está aqui no Instagram, para você que está aqui no Facebook. Aliás, deixa eu só fazer aqui um ajuste aqui para que a gente fique melhor, que a gente olha, mas a gente, quando começa, é que a gente de fato vê como é que está. E aí tá um pouquinho torto, mas acho que agora nós arrumamos ali no Instagram. Bom, muito bem-vinda, muito bem-vindo para este nosso encontro semanal, que toda sexta-feira aqui, você sabe que eu recebo um convidado ou uma convidada para trazer um assunto importante para você, que pode fazer a diferença na sua vida. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga, coach e ajudo mulheres a viver de um jeito mais leve, menos sobrecarregada, porque nós temos muitos afazeres, não é mesmo, Tati? Muitos! A gente estava aqui conversando há pouco, enfim, tem o tempo de deslocamento, cuidado com os filhos, mais o trabalho, mais a casa, enfim, são muitas demandas realmente que a gente tem para dar conta. E você sabe que eu aqui trago sempre um assunto para te ajudar neste processo de sobrecarregar. E eu tenho tido muita participação de mães empreendedoras me seguindo nas redes, me fazendo perguntas. E aí, nós hoje resolvemos então falar sobre um assunto específico de empresa. Mas o que falarmos ali dentro da empresa? Deixa eu ver se a gente está aqui realmente... verificando comunicação, acho que não estávamos ao vivo, agora é que estamos ao vivo. Boa tarde de novo para você que está aqui no Instagram. Eu havia apertado ali um botãozinho, achei que já estivéssemos online, mas não estávamos. Agora sim nós estamos online lá e aqui. Então, só para desejar então as boas-vindas para quem ali está nos assistindo, vai começar a nos assistir aqui no Instagram. Um beijo grande. E como eu estava dizendo, então, eu sou a Carolina Salles, psicóloga e coach, e sempre trazendo aqui para você alguma informação que você possa usar para a sua vida, especialmente aqui para as mulheres. Claro que o assunto de hoje também é muito interessante para homens, para toda e qualquer pessoa que tenha empresa. Especialmente porque é muito comum a gente começar uma empresa pequenininha e ela vai crescendo, às vezes, com a família por perto, com a família nos ajudando, nos auxiliando, e pode se tornar uma empresa familiar, de fato. E aí, como fazer, como resolver algumas situações que vão acontecendo ali ao longo do caminho, sejam elas de ordem jurídica, sejam elas de ordem emocional. Então, para isto, hoje, a Tatiana Antunes Valente Rodrigues, advogada, está aqui com a gente para nos tirar todas as dúvidas. E a Tati, essa semana, lançou um livro. Então, eu vou pedir para que ela se apresente, conte para a gente o que é este livro e que daí depois a gente começa aqui o nosso assunto. Muito bem-vinda, Tati. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada mesmo. Então, eu sou advogada, a minha especialidade é família e sucessões, mas já há uns 10 anos eu venho me especializando na área de planejamento patrimonial e sucessório, que é uma área que a gente enxerga, na verdade, as famílias empresárias, as famílias que têm algum patrimônio, a gente diz relevante, mas um patrimônio relevante é de qualquer pessoa, né? Claro. Mas patrimônios que tenham uma certa complexidade e que precisam de uma certa organização para a gente fazer essa transmissão lá no futuro. Por que esse trabalho é importante e por isso que a gente decidiu também fazer um livro sobre isso. Porque quando os eventos acontecem, era o que a gente estava conversando até, eventos estressantes, um falecimento, uma incapacidade, sim, as questões emocionais estão muito permeadas nas famílias e fica muito difícil de você resolver questões práticas. Então, quanto mais cedo você organizar e tiver todas as linhas a seguir prontas, nem que não estejam implementadas, mas pelo menos trilhadas, facilita muito esse caminho de organização, inclusive evitando às vezes um processo de inventário. A gente consegue fazer um planejamento para que não exista um inventário, fazendo tudo previamente, evitando disputa entre os filhos, evitando disputa entre os herdeiros em geral. É um assunto muito delicado. Muito delicado,
que os brasileiros ainda têm bastante reticência em falar. É mesmo, a nossa cultura. Eu vou só tentar arrumar ali o Instagram, porque ele ainda não funcionou, tá? A gente vai conversando aqui com a gente, eu vou te ouvindo. Uma cultura que ainda é muito complicada você falar em um testamento. As pessoas ainda têm isso de, se eu vou fazer um testamento é porque eu tô à beira da morte. Exatamente. Então, não é isso, né? O testamento, a gente já começa, eu já começo a sugerir, por exemplo, quando a pessoa casa. E altera depois quando Mas vem como é que fica filho. isso para os casais? Como é que fica isso para um casal que está começando e você propõe isso? Como é que isso é Eu já conversado? Eu propor coisas mais chatas antes, a depender das famílias. O que, por exemplo? Um contrato de namoro, né? A É gente mesmo? propõe muitas vezes contratos de namoro para que você não tenha, porque quando você entra numa união estável, você já tem, e se você não tem um contrato escrito, você já tem uma mistura de patrimônio. É natural. É mesmo? Porque a legislação brasileira define que se você tem uma união estável e não tem um contrato definido, o regime é da comunhão parcial. Então, começa a ter mistura de patrimônio. Sim. Logo na união estável. Então, quando a gente sugere um contrato de namoro, é às vezes para aqueles casais que ainda não sabem se vão querer realmente formular uma família, se você realmente vai ter essa intenção de continuar junto. Sim. Então, você faz um contrato de namoro para definir que não existe uma união estável. E isso é recebido numa boa pelos casais, pelos namorados? Nem Como sempre. É que é? Porque é um assunto já que começa uma delicadeza desde esse primeiro momento. Ao mesmo tempo, é uma coisa interessante, porque assim, uma família que tem um patrimônio, ou um grande patrimônio, ela quer realmente zelar pelo patrimônio, uma proteção, né? E, então, é uma medida protetora, ao mesmo tempo muito delicado, porque é alguém que está entrando na família, sim, alguém que está fazendo parte ali da família, então é algo delicado. É um assunto delicado, mas a gente tem que lembrar que tem as duas pontas. Tem a proteção da pessoa que já está na família por conta de interesses externos, às vezes por conta do patrimônio, da existência do patrimônio. Sim, sim. Mas também tem a proteção de quem está entrando numa família, principalmente uma família empresária, que existem muitos riscos envolvidos numa atividade empresarial. Sim. E que se eu também venho para uma família trazendo um patrimônio meu, um patrimônio da minha família, qualquer problema na empresa que exista, e se eu não definir um regime de casamento apropriado, foi pessoal. Então, assim, a gente também tem uma proteção, essa outra parte, sim. É uma proteção para todos, para qualquer parte. Né? Nada impede que você adquira bens em comum, em conjunto, sim, nada disso impede. Mas você consegue segregar, inclusive, o risco do negócio, sim, tendo um regime de, por exemplo, de separação total. Total. Agora, quando, por exemplo, o casal é que é sócio, né? O casal, o homem e a mulher é que montam uma empresa familiar. Nessa situação, também se tem ações preventivas para uma possível separação, lá e nesse caso, geralmente não se faz isso. Então, nesse caso, por exemplo, um casal já de comunhão universal já não pode, né? O Código Civil Novo, quando entrou em vigor, já proibiu uma empresa de pessoas casadas na comunhão universal. Tá? Porque a gente, na verdade, existe um patrimônio único. Então não tem sentido você ter duas pessoas como sócios. Sim. Se a pessoa tem uma empresa, a empresa começa a prosperar e você está no regime da comunhão parcial, o ideal é alterar o regime de casamento para separação total. E isso é totalmente viável, é uma ação judicial, mas é uma ação muito tranquila de ser feita. Sim. E que o ideal é ser feita, o ideal não, só pode ser feita quando a situação financeira da empresa e do casal está ok, né? E você altera o regime e nesse momento você já faz a partilha do patrimônio e você já segrega os riscos. Então, normalmente, o que a gente faz? Para um deles deixa a participação na empresa e o outro o patrimônio que é o patrimônio que a família usufrui. Sim, né? Sim. Agora, é comum, por exemplo, o casal começar e não colocar a empresa no nome de um só, por exemplo, e aquilo vai crescendo, vai tomando uma proporção e é o dono, mas os dois trabalham ali. E aí isso depois gerar também algum tipo de problema. É possível, é comum que isso aconteça, eu imagino. Porque, na verdade, embora o nome seja de um,
É dos dois. É dos dois, né? E o que acontece é que quando está tudo bem, vai tudo bem. Né? A questão, lógico, quando está tudo bem, vai tudo bem. É o que a gente sempre... O problema é quando acontece algum problema. Né? Se acontece um problema conjugal, se acontece um problema financeiro, e aí isso é que compromete. E é complexo porque quando a gente fala de empresa familiar, tem uma mistura muito grande das questões emocionais com o negócio. Sim. Muito. Porque aquelas relações, né? Cada família tem as suas características e aquelas relações que acontecem ali dentro de casa, elas vão para dentro do trabalho, elas vão para dentro da empresa. Então, muitas vezes, a cultura familiar de uma empresa... Se estende para a empresa. Ela se estende. Ela estende, e aí você vai ali, né, assim, aí se ali tem, por exemplo, né, vou aqui fazer algumas caricaturas, né, mas se você tem um que é o filho predileto, aquele que todos apostam, isso vai ser levado ali para dentro, Sim. Porque isso pode acontecer numa família. Ou se é uma família que um dos filhos está sempre fazendo algo para chamar a atenção dos pais, isso também vai entrar lá para dentro. Sim. E aí todas essas dinâmicas, sejam elas positivas ou não, elas estarão ali presentes. E se elas forem positivas, ótimo, porque isso pode trazer um benefício para a empresa. Agora, se elas não são, isso também fica muito complexo. Sim, causa conflitos enormes. A gente acaba tendo bastante contato com empresas, enfim, com pessoas que têm alguma questão ou com uso de drogas, ou com bater muitos carros, ou com, né? Porque não tinha isso aqui dentro de casa, isso vai acontecer, né? A empresa vai crescendo, mas isso também é levado ali, porque daí são os carros da empresa, daí é uma mistura, daí os funcionários olham e tem uma percepção X com aquela pessoa. Porque o que acontece muito também é isso, né? A vida financeira da família acaba sendo absorvida pela vida financeira da empresa. Nossa, e esse então, isso é uma mistura que é muito perigosa. Esse é um grande erro de todos, né? Eu vejo até dos pequenos empreendedores. Isso, e acho que aí Começa aí. Começa aí. Começa aí. Quando a gente é pequenininho, né? Aquilo da gente sempre dividir, né? A pessoa jurídica e pessoa física. Mistura, né? Acaba misturando, né? Porque na pequena empresa, geralmente, o que você recebe da pequena empresa é o que você precisa para viver. Então, aquilo acaba sendo transferido automaticamente, né? Mas quando isso começa a crescer muito, continua usando a secretária para fazer todas as coisas pessoais, continua usando o cartão de crédito da empresa para pagar as despesas da família, a empresa paga o cartão de crédito da família, todos os carros estão dentro da empresa, então, assim, tem uma mistura muito grande, né? E isso é um dos primeiros conselhos que a gente dá. Vamos separar. E é uma das coisas mais difíceis deles fazerem. Isso mais difíceis. Porque quando a gente fala em cultura familiar, é aquilo que já está estabelecido ali dentro. Cultura familiar, cultura corporativa, ela já está funcionando daquele jeito, né? E aí perceber quais são as implicações, quais são os problemas em manter aquilo, é um grande desafio, porque é tirar todo mundo da zona de conforto. Totalmente. E o ser humano, né, emocionalmente, a gente não aprecia muito sair da nossa zona de conforto. Assim, claro que a gente tem alguns que gostam muito e até por isso empreendem, até por isso temos empresas, enfim. Agora, tá ali confortável. É mexer em um assunto muito delicado, às vezes até tabu dentro de uma família. Muito. Né? Porque... Isso acontece tanto quando vem o advogado para implementar um planejamento, ou quando a empresa começa a se profissionalizar, porque quando você traz um CEO externo, um CFO externo, cria um conselho de administração. Isso a gente já está falando de uma empresa quando começa a ter um porte já razoável. Sim. Mas isso já cria um grande problema. Né? E aí, às vezes, a decisão vem de cima para baixo. Você tem que separar, né? E aí é um problema bem grande nas famílias. Isso é bem difícil de dissociar realmente essa cultura mudar. Eu já acompanhei casos, né, de empresas familiares que vem um CEO de fora e é bem complexo, né? Porque daí ele vem com uma visão muito mais administrativa, uma visão do negócio, business. E aí fazer... sensibilizar todas essas pessoas, estimulá-las a perceber os benefícios que elas
terão ao fazer essa mudança é um grande desafio. E muitas vezes, e assim, ele não está ali para convencer ninguém, ele está ali para fazer, para determinar. Por isso que, como você vê, desde o começo, por mais que a empresa seja muito pequena, tenha só você como empreendedor. Separe o que é a conta da pessoa jurídica, o que é a conta da pessoa física, faça as distribuições dos valores que você precisar para a sua conta da pessoa física e dali você paga as suas contas. Porque assim a gente começa a ter duas caixinhas separadas, que aí isso só vai crescendo nesse mesmo formato, né? Para evitar usar a conta da pessoa física para pagar ou vice-versa. Então isso é sempre a melhor coisa a se fazer desde o comecinho. Sim, esse é o primeiro conselho. Para quem está começando, um primeiro conselho do ponto de vista jurídico é um conselho financeiro. Mais financeiro, mas é para evitar problemas jurídicos lá na frente. Isso. Porque a gente não tem mistura das duas coisas, senão o patrimônio vira um só, né? Outra, também nunca compre imóveis em nome da pessoa jurídica, se assim não for necessário. Assim, quanto mais a gente segregar o que é o patrimônio pessoal e da família do patrimônio da empresa, tudo isso no futuro fica mais fácil de ser administrado e você corre menos risco para eventuais problemas que a gente tenha na empresa. É muito comum no Brasil a gente ter muita reclamação trabalhista, e isso tem uma implicação direta em cima do patrimônio dos sócios. Então, quanto mais você proteger, fazendo essa segregação do negócio e do patrimônio pessoal ou da família, você evita aí problemas que vão atingir a sua vida, né? Que deveriam estar centralizados na empresa, mas acabam atingindo a sua vida pessoal. Sim, e em que momento, normalmente, Tati, as famílias te procuram, né? Você tem hoje clientes que procuram logo no começo, ou a maior parte procura quando está com um problema? Acho que tem 3 perfis de clientes. A gente tem a startup, né, que procura para organizar já desde o começo, e hoje a gente tem muita startup que as pessoas já estão um pouco mais conscientes com relação à organização, então já procura para deixar as caixinhas todas prontas, tudo bonitinho. Já faz toda a parte de planejamento familiar. Eu preciso trocar de regime, eu preciso fazer um contrato de união estável. Antes da gente estabelecer as empresas, tem esse tipo de perfil. Tem o perfil daquele empreendedor que está nos 40 anos, se casou, já tem filhos pequenos e às vezes viaja muito e tem muita preocupação com isso, né? Como eu vou segregar o patrimônio dos meus filhos, da minha esposa ou do meu marido com relação ao que eu estou lá arriscando, né? Porque o meu negócio é um risco. Então, aí é esse perfil também, de uma pessoa jovem que talvez já esteja mais familiarizada com esse tipo de problema, já está mais avessa a tanto risco com relação ao patrimônio pessoal e que aceita, às vezes, o planejamento de uma forma mais fácil. Sim. Ainda porque ela está ali querendo evitar um problema lá na frente, fazer uma prevenção. Isso, bem preventivo. E tem o patriarca e a matriarca mais velhos, que já estão querendo, já planejando já a sua aposentadoria das suas respectivas empresas. E aí começou a surgir a necessidade de fazer a sucessão familiar e a sucessão empresarial, né? E aí geralmente essas famílias são as mais difíceis de lidar, porque o patriarca, por mais que ele queira fazer o processo, ele tem muita relutância em desapegar daquilo que ele construiu, que ele está desde o comecinho, ele que viu crescer. E só que geralmente essas famílias, como o patriarca ou a matriarca sempre centralizou muito o negócio, às vezes não formou os filhos de um modo adequado para assumirem essa empresa lá na frente. Muitas vezes, porque a centralização ela faz muito isso mesmo, né? Quanto mais você centraliza todo o poder, todas as decisões ao longo da vida, menos você dá autonomia, menos você forma, menos você prepara. E preparar um sucessor é algo que leva bastante tempo. E às vezes você tem que jogar de paraquedas um filho na presidência da empresa, sendo que ele não gosta de fazer, ele tem uma profissão completamente diferente, ele tem outro tipo de perfil para assumir. Ou assumir que a empresa precisa se profissionalizar, trazer pessoas de fora. Então, esse é um processo mais penoso, né? Quando a gente chega nesse momento do patriarca e da matriarca decidirem fazer esse processo.
Lógico, quanto mais cedo, muito mais fácil. Sim, sim, a gente sabe porque daí é como se as coisas não estivessem cristalizadas, né? Os problemas, os desafios, está tudo ali. Você está combinando uma startup, então é incrível, está tudo começando. Sim. Então, começar de um jeito juridicamente correto, financeiramente correto, com os papéis bem definidos, é o mundo ideal, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que, obviamente, não é o que acontece, principalmente em empresas mais antigas, né, isso dá pra gente dizer das empresas que estão começando hoje, mas quantas empresas já estão aqui hoje, muito consolidadas e com essas questões aí todas acontecendo. Eu, né, já tive a oportunidade realmente de acompanhar e de ver trabalhos, enfim, do processo sucessório, e acho que esse é de fato um ponto complexo na empresa familiar, quando se pensa na sucessão, seja porque o patriarca não quer assumir que está chegando a hora de passar o patriarca, o matriarca, enfim, não está chegando a hora de passar o bastão e ele não quer passar. E até daí vem algumas questões de ordem psicológica mesmo, mas e a minha competência, o quanto eu posso viver, o quanto eu posso tocar, ou só eu sei tocar, ou ninguém vai tocar como eu toco. Eu fiz do zero até aqui, né? E daqui para frente. Né? E aí, o fazer um trabalho com essa pessoa é um trabalho de desapego, um trabalho de fato, delegar, também algo que solicita muito de um trabalho emocional junto com o trabalho jurídico. Sim, né? Porque, caminha junto. Do ponto de vista jurídico, você vai dizer, olha, as possibilidades são X, Y, Z. Sim. São essas as possibilidades. Aqui vai acontecer isso, né? Estou imaginando que deve ser mais ou menos assim. Por aqui, aqui tem isso que é positivo, isso que não é, tem esse outro caminho. Vai mostrar os caminhos para a família decidir. E aí é que vem a questão. Como colocar isso em prática? Porque não adianta a gente só colocar em prática juridicamente se o processo não tiver um desenrolar dentro da família de um jeito saudável. Sim, porque no papel, ok, mas o papel é fácil, mas o papel ele não resolve a situação. O que resolve a situação é a transformação, é a mudança no dia a dia da empresa. Sim. Isso que é importante e eu gosto muito de acompanhar essa família até o fim, assim, até o dia que tiver ok. Sim. E, na verdade, a gente nunca para de acompanhar, porque os processos são sempre mutáveis. As situações das pessoas, né, na nossa vida mudam e muito rapidamente às vezes. Sim. Então, isso é um processo constante, né, de aperfeiçoamento, de mudança de direção. Então, é um processo que a gente fala que é um processo, de fato. Não é um trabalho que começa e termina ali. Olha, eu falo, amanhã acabou. Não é um... É um processo. E aí, assim, do ponto de vista jurídico, né? Quando se faz esse processo de transição, porque tem a transição para você tocar a empresa, né? E aí, de um ponto de vista legal, quais são as implicações? O que isso daí significa? Isso modifica, por exemplo, herança, modifica divisão de bens? Isso tem implicação neste sentido? Bastante. A gente, no Brasil, a gente tem uma legislação muito codificada, né? Eu tenho regras específicas que eu tenho que levar em conta, principalmente no campo sucessório. A nossa legislação ela protege muito o que a gente chama de herdeiros necessários, ou seja, os ascendentes e os descendentes, então os pais e os filhos. Então eu tenho obrigações com relação à partilha para essas pessoas. Então eu tenho que reservar patrimônio para essas pessoas, num certo percentual que aí depende de caso a caso. Mas então isso não é definido não tem uma legislação para isso, tem X%, não, isso varia de acordo com o patrimônio. Não, é definido. É definido. Definido okay. pela lei. É definido pela lei. Definido pela lei. Então, toda pessoa ela tem um patrimônio que a gente pode segregar em dois pedaços. Um que é o patrimônio que é a tal da legítima, que a gente chama, que é aquele que é reservado para os meus descendentes. Sim. Tá? Que eu não posso mudar aquilo que a lei determina. E tem os outros 50% que eu chamo de disponível. Então, 50% do patrimônio eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso doar para quem eu quiser, eu posso deixar para outras pessoas. Então, quando a gente faz um planejamento sucessório, eu costumo ouvir muito as famílias.
pessoa por pessoa, para entender exatamente quais são as vontades. Porque cada situação de cada indivíduo é uma situação. Um é casado, o outro tem união estável, o outro já teve 2 casamentos e não tem filhos, o outro tem vários filhos de várias uniões. Então, cada um tem uma situação diferente que tem que ser adequada naquele momento. Sim, né? sim. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que eu tenho uma parcela que eu não posso mexer, que eu tenho que deixar para algumas pessoas. Mas tem uma parcela que é mais maleável, né? Então, isso vai alterar bastante a distribuição quando eu faço um processo sucessório, né? Na empresa ou não. O pai pode adiantar já as cotas da empresa para os filhos, fazendo uma doação, o que evita lá na frente eu ter que fazer um inventário. Eu evito muito custo, inclusive, né? Sim, porque eu tenho todo um custo de inventário que tem que ser pago na hora, né? Se eu faço um planejamento antes, eu acabo conseguindo ter uma economia fiscal, uma economia, inclusive, né, de não desembolsar o dinheiro todo no mesmo momento. Sim. Então, tem vários aspectos interessantes e que aí tem consequência, sim, no patrimônio de quem fica. Sim, e eu fico imaginando que é um trabalho mesmo de você ouvir, como você disse, porque cada um tem uma percepção a respeito do que quer fazer com a situação que existe, cada um chega ali com uma história, né? Então são aspectos diferentes e numa empresa familiar, às vezes, né, a gente, dependendo do tamanho dela, isso vai crescendo, porque começou lá o patriarca, mas aí ele se casou, teve filhos, aí esses filhos tiveram filhos, e aí a gente vê grupos grandes, né, que a gente tem conhece. Várias gerações. Que tem várias gerações. Então, tem um grupo, que daí não é brasileiro, é da Alemanha, mas que são 700 herdeiros. 700, né? O dia que eu fiquei sabendo. E talvez tem empresa que tem até mais, não sei. Mas eu fiquei chocada, como assim, 700 pessoas? E é um grupo muito grande, enfim, mas... Se essa organização familiar não for bem feita, isso vira o caos. Vira o caos. Porque o ideal é que nenhum problema familiar interfira no operacional da empresa. Você não pode parar a empresa porque você tem algum conflito da família. Então, esse conflito tem que sempre girar fora. Sim. E vir para a empresa já uma decisão tomada, né? Que viabilize aquilo crescer e perpetuar. Sim. Então, por isso que a gente trabalha muito a família, a depender da família, essas que tem muitas gerações que já estão assumindo. Realmente fazer um conselho familiar, fazer um protocolo familiar, que é um documento que a gente coloca todas as diretrizes da família, diretrizes morais, financeiras, com questões inclusive de filantropia. Então, assim, a gente faz um código da família. Que rico isso, né? É muito rico porque se você tem isso escrito, se você tem isso... Todo mundo assina. Consolidado, né? Acordado, porque a pessoa assinou, né? Ela pode até não concordar com absolutamente tudo, mas de algum modo chegou-se num consenso para que todos assinem aquele documento. Esse é um jeito bem concreto, né? Um jeito bem concreto de facilitar, que é como se é um código de conduta, né? É um código de conduta. Eu não tenho nenhuma obrigação jurídica de cumprir aquele documento. Sim. Mas é uma obrigação moral. Moral, exatamente. Né? Criar um código moral da família, né? E isso não precisa ser feito com famílias com grandes patrimônios. Eu acho que qualquer família que você tenha uma mínima disputa interna por qualquer problema, se você sentar todos os membros da família e tentarem colocar no papel tudo que cada um pensa e fazer daquilo uma diretriz para que aquela família tenha uma convivência harmônica, é muito importante e muito interessante. Sim, e é muito rico porque assim, quando isso acontece, o que a gente observa é muitas vezes uma família que ela continua ali unida, intacta, né? Intacta no sentido de a disputa não leva por exemplo, a divisão entre as pessoas ali, porque o que é comum de acontecer, e já vi acontecer em muitas empresas familiares, são brigas familiares, disputas, e assim, aí irmãos que não se falam, pai e filho que não se falam, né? Aquilo se divide de uma tal maneira, e fazer isso evita toda essa questão. Se divide que às vezes o próprio negócio fica inviável. Fica inviável. Que era uma riqueza da família toda unida, acaba virando pó. Né? Exatamente. Desaparece por conta de brigas familiares que nunca deveriam ter sido levadas
Exatamente. Isso é muito comum, principalmente, acho que em alguns momentos, quando envolve dinheiro, né? Está sempre muito relacionado a dinheiro. Né? Seja por uma separação conjugal, seja, né, porque alguém faleceu, seja porque alguém adoeceu, tem um problema, tem um pano de fundo, mas acaba implicando numa questão financeira, no final das contas, né? E aí a gente sabe que a pessoa, quando ela está ali tão envolvida emocionalmente naquela situação, ela nem sempre consegue enxergar também de todos os ângulos, ela enxerga pelo próprio ângulo. Sim. Né? Não leva em consideração, né, o cenário todo. E aí é onde os conflitos acontecem muito comumente. Né? Eu diria que, do mesmo jeito que é importante um cuidado jurídico, um cuidado financeiro, até mesmo um cuidado emocional para esta família, né? De como é que essa família vai, desde que se pudesse ter isso, eu acho que, aliás, eu sei que tem em empresas maiores, que tem os profissionais que vão desde sempre preparar esses sucessores. E isso passa, inclusive, por questões emocionais. Para você saber se a pessoa tem o perfil ou não para estar ali naquela vaga, se ela vai desenvolver ou não aquele perfil, aquelas competências. Mas, enfim, ter este cuidado, né, estar amparado de vários ângulos, jurídico, financeiro, emocional, é importante porque família é muito emoção, né? As emoções a gente aprende as emoções, a gente vive as emoções onde? Na família. É muito diferente, né? Eu quando estou diante de alguém que está numa empresa familiar e que me diz que vai fazer outra coisa, eu falo, bom, se a empresa não fosse familiar, você faria isso? Você fala, não, é porque é o meu pai, não é porque mesmo, não é porque então porque é comum as pessoas darem uma conotação, um significado diferente quando se está numa empresa familiar, do grupo familiar, e quando você está numa empresa que não é familiar, você foi contratado por aquela empresa, enfim, e essa relação também pode ser nociva para a empresa, né? Porque aí fica uma extensão daquela relação emocional ali no ambiente empresarial. Exato. E as emoções, elas estão aí para serem vividas. Que bom que a gente tem a raiva, o amor, a alegria, a preocupação. Que bom que a gente tem tudo isso. Agora, em qual ambiente você quer viver, né, essas emoções? Porque num ambiente doméstico, familiar, vai acontecer mesmo, acontece ali desde pequeno, a gente vê, né, disputa entre irmãos, e eles vão aprender a lidar com aquilo, e vão se defender fora de casa, enfim, aquilo tudo vai acontecendo. No ambiente profissional, é esperado um profissionalismo. Que aquilo não seja a extensão de casa. Não seja a extensão de casa, não seja, exatamente. E nem sempre a família tem esse discernimento, ou não é nem esse discernimento, eu acho que esse preparo, acho que é simplesmente uma falta de preparo. Falta de preparo, porque geralmente todo mundo trabalha junto, tá todo mundo ali no mesmo ambiente, os assuntos da empresa são discutidos na mesa de domingo, do almoço. Então, você tem uma mescla muito grande das duas vidas, né? Você não tem muita separação na maioria dos casos. Ainda mais quando a gente está falando de empresa familiar pequena e média. Exato. Então, quem está no comando da empresa são as pessoas que convivem na mesma casa. Então, isso se mistura muito mesmo. Mas isso é um exercício, né? É um exercício de fazer essa dissociação e tentar fazer com que as coisas caminhem separadamente. Por mais que elas não tenham muito na prática como caminhar, mas pelo menos para evitar que às vezes conflitos muito pequenos que aparecem na família acabem tendo um impacto grande lá na corporação. Exatamente, né? E quando isso acontece, eu acho que é ruim para todo mundo, né? Porque assim, ela tem ali outros funcionários também, então é ruim para quem está ali, é ruim para quem trabalha naquela empresa, é ruim para a empresa, é ruim para a família, e tudo isso pode ser bastante evitado, se prevenido, né? Se prevenido. Que acontece também um outro aspecto, que as empresas elas vão crescendo, às vezes de um jeito não muito estruturado, ela vai crescendo. Quando a gente olha a história de muitas empresas que hoje se tornaram grandes, como é que foi crescendo? Meio que organicamente, né? Não tinha ali um grande planejamento, ela foi crescendo. E até por isso a pessoa nem sempre busca essa orientação, né?
Porque quando percebe, o negócio está grande. Mas e aí agora? Como é que eu faço? Né? Então, assim, muitas vezes vem, né? Quando vem essa demanda, ou quando você resolve realmente profissionalizar, ou quando você tem um investidor que sim, vem e aí, né? ou tá olhando para a empresa e aí você tem que mostrar uma estrutura diferente para ele, ou quando você resolve vender a empresa, né? Então, esses são os momentos, Sim. às vezes, que as pessoas param para olhar e falam assim, opa. Ou quando tem outro problema, quando a empresa começa a chover de dívida e está beirada de ter uma recuperação judicial. Exato, porque a gente está falando aqui de quanto tem os ganhos, mas tem a outra parte. Então, assim, como é que eu vou viver? Né? Se eu vivo simplesmente daquele rendimento que sai da empresa, né? Eu não tive nenhum planejamento com relação a nada, e aqui aí seca, né? E aí começam as brigas entre a família, começam várias ações pipocando, e você tem aí o patrimônio que você deveria ter separado lá no começo, sendo todo penhorado, e aí começam os grandes problemas também. Tem algumas situações que, quando a empresa vai crescendo desorganizadamente, acabam não tendo saída. Não tendo saída, tem exatamente. Que olhar e tem que parar um pouquinho e ver o que tem que fazer. Sim, e isso que você está dizendo também é uma sugestão muito importante, né? Para você que vive numa empresa familiar ou que está, né, iniciando uma empresa e que, né, ali, e que é uma empresa que ela começa, né, como toda empresa, pode começar pequenininha e ela vai crescendo e tal. É importante ter esta reserva que é sua, pessoal, e a reserva da empresa, né? Fazer essa separação desde sempre, porque a empresa, ela é uma empresa, ela não é a mãe, né? Que vai... ela não é mãe, ela só deveria ser. Ela não é mãe, pai, ela é uma empresa. Ela tem um fim, que normalmente, né? Ela precisa ter vida própria, né? Vida própria, claro que ela é feita pelas pessoas que estão nela, mas vida própria financeira, vida própria jurídica, vida própria organizacional, enfim, ela precisa ter vida própria. Então, fazer realmente essa separação e ter a sua própria reserva, a sua própria organização, isso é muito importante. Bem protegida é importante. Porque, assim, eu já vi casos, assim, até né, de amigos mesmo, que a gente acaba acompanhando quase da exigência dos filhos, como assim a empresa sempre me pagou, como não vai me pagar agora? Né? É um discurso que a gente às vezes escuta, mas sim, essa empresa agora não tem... Pode, ela não pode, não é que ela é maldosa, não quer o seu mal, né? Mas olha como mistura, como mistura. Assim, ela sempre me deu é como dizer pra mãe assim, oi mãe, mas eu podia isso, até semana passada eu podia ir na casa do meu amiguinho, eu não posso mais, por quê? Como assim, que agora eu não posso mais? E isso quando não é assim, né? Quando a gente olha a relação com uma empresa que não é familiar, se a empresa disser tá demitido, esse benefício não vai ter mais. Se você quiser, você procura outro lugar. Você procura outro lugar. Então, a relação, ela fica diferente. E o ideal é que ela não seja tão diferente, né? Que ela seja compreendida como uma empresa, de fato. Sim. Como algo que, enfim, que tá, né? Que é uma empresa. Como seria se ela não fosse a empresa da sua família ou a sua empresa? Como que você agiria em relação a esses determinados assuntos? Né? Ter essa percepção, ter essa clareza, fazer essa separação desde o início é muito importante. É muito importante. E assim, em termos jurídicos, quando que uma empresa mais procura? Você me disse aí que tem essas questões, né, da sucessão. Fora isso, normalmente, para o funcionamento de uma empresa, seja ela familiar ou não, mas ela é pequena e vai crescendo, que momentos ela procura? Porque a gente vê muito assim a questão trabalhista, mas não é só a questão trabalhista, né? Que outras implicações, Tati, a gente tem do ponto de vista jurídico dentro de uma empresa, mesmo que ela seja de médio porte, enfim? A gente tem uma cultura no Brasil, acho que aí do lado do governo, de cobrar muitos impostos, e do lado dos contribuintes de não pagar impostos. Então, assim, muitos empresários ainda vivem no momento empresarial sem recolher devidamente seus impostos, né? E isso hoje a gente tem implicações muito graves.
E acontece muito, né? Um dos momentos em que as pessoas vêm nos procurar é justamente nesse, né? Tenho uma dívida fiscal gigantesca. E agora? Eu preciso proteger os bens da minha família. Sim, exato. Né? Aí vem de novo, é os bens da minha família. Porque eu preciso garantir a minha porque a empresa é minha sobrevivência e são os bens da minha família. Só que como isso tudo se misturou, né? A administração se misturou, o patrimônio se misturou, e a gente tem hoje um governo federal, estadual, municipal muito em cima de ter arrecadação e cada vez mais em cima da cobrança dos impostos atrasados, enfim. A gente tem tido muitas implicações, inclusive criminais, pela falta de recolhimento de impostos. Então, esse é um dos problemas bem graves que muitas famílias vêm procurar nesse momento, né? Quando percebem que tem uma dívida fiscal gigante, que é impagável, e que eu preciso agora salvar alguma coisa. Isso coloca em risco tudo que eu construí até o dia de hoje. Inclusive a minha vida pessoal. Né? Inclusive a minha liberdade. Sim. Né? Sim. Então esse é um momento que tem sido cada vez mais comum, infelizmente. Porque daí de fato você entra realmente num cenário que é muito ameaçador para quem está vivendo, né? E aí tem todas as questões, né? Assim, você vive nesse país, tem todas as implicações de como é que ele funciona, e é isso, né? Ter uma empresa dentro de ter um negócio, você precisa realmente ter consciência de que você tem que levar o negócio muito certinho. Por mais que, às vezes, exista muita gente vendendo a facilidade, não. Você tem que levar a sua empresa. Ter uma estrutura societária muito bem feitinha, uma contabilidade muito bem feita, com todos os impostos recolhidos, todas as obrigações cumpridas, para que você tenha um caminho aí de prosperidade na empresa, né? Por mais que a gente saiba que a carga tributária é muito alta, mas se você fizer tudo direitinho, você não vai ter o risco de ter problemas lá na frente. Exato. Né? Pode sair muito mais caro. Muito mais caro, sem dúvida. E aí eu digo que tem a ver muito com uma questão de mentalidade mesmo, né? Como é a sua mentalidade em relação ao negócio, em relação à prevenção de problema, como é que você, enquanto empreendedor, enquanto empreendedora, se previne de possíveis situações que, né, você pode, de fato, se proteger mesmo. Então, como é que você faz isso? Isso é uma questão de você ter a mente voltada para isso. Para o negócio, né? Assim, eu estou pensando em começar a empreender, em fazer um negócio. Procure um advogado, juntamente com um contador. Pensem na melhor estrutura societária para a sua empresa. Pense qual o melhor regime tributário, se vai ser no simples, se vai ser no... Né? Enfim. Sim, pense quais são os próximos passos. Faça todos os passos. Não faça antes. Não comece a trabalhar e depois organize. É muito mais fácil quando você primeiro... mas é muito caro consultar um advogado para fazer uma estrutura. É mais barato você fazer antes. Eu garanto. Muito mais barato. Do que você deixar para arrumar depois. Sim. Né? E isso vale para o microempreendedor, vale para o mega empreendedor. Sim. Né? Então, isso... Sim, tudo que a gente, né, previne, ele sai muito mais em conta do que aquilo que a gente tem que consertar. Vai consertar. Porque o conserto ele é sempre mais complexo, ele sempre solicita, enfim, mais tempo. Fora a preocupação, exato, a preocupação, o estresse que é quando você precisa consertar. Né? Porque iniciando você não tem a dor de cabeça, né? Está começando. Então, todas as possibilidades estão ali e você vai escolher aquela que é a melhor. Mas a partir do momento que você já escolheu, já está com o carro andando, trocar as peças, né, fazer o conserto, muito mais difícil. Tudo fica muito mais complexo, né? Seja isso, de fato, vale para, seja lá o tamanho que tiver a sua empresa, né? Isso é fundamental. Você quer ser uma empresa enorme, ok? Né? Mas você vai começar ou está começando. Pequenininha. Então, desse lugar que é importante. E os papéis, né? Se vai ser uma empresa familiar, os papéis são bem definidos. É importante de serem definidos, porque eu já tive a oportunidade de conviver com casais em que o marido tem um negócio e ela trabalhava fora,
mas ele queria que ela fizesse isso, aquilo, aquele outro, fosse responsável. Ela não me apoia, ela não me ajuda. E aí um dia uma colega perguntou para ele, mas qual é o papel que ela tem na empresa? É minha mulher. É minha mulher, como assim? Ela tem que me ajudar, é minha mulher. Então, qual é o papel que ela exerce? Porque se ela tiver um papel lá dentro, talvez fique muito mais claro o que é que ela faz. E hoje eles estão trabalhando juntos, estão indo super bem, enfim. Mas hoje ela tem um papel, ela tem clareza do que é que ela organiza tem dentro daquela empresa. Né? Ela tem uma função, ela saiu do trabalho, foi para esse trabalho, né? Foi para a empresa, mas aí tem uma função. Então, quando os papéis são mais ou menos estabelecidos, a entrega ela também vai ser mais ou menos. Então, assim, vem aqui 2, 3 vezes na semana, faz a minha parte contábil. Então, a parte contábil vai ser feita de um jeito coerente com vir aqui 2 vezes na semana. Então, algumas partido, porque né, não tem essa. Então, agora, dia a não, dia. Que é diferente de falar, você vai ser a contabilidade da minha empresa, ou você vai ser sei lá, o administrador, quem organiza eventos, quem faz a minha parte de marketing. Você tem realmente uma função. E aí, ok, aí, com esse papel claro, fica muito mais fácil você ter também o apoio das pessoas que você quer que trabalhem com você, que são da sua família e que você quer que trabalhem com você. Então, porque isso significa até da importância. Reconhecimento. Né? É você de fato reconhecer o outro, de fato, porque se o outro se sente importante, o doar dele também vai ser muito mais presente, muito mais, né? Ele vai ser muito mais dedicado. Então, é fundamental que os papéis sejam definidos. Então, tanto de um ponto de vista jurídico, financeiro, mas papéis, né? O que eu faço, o que você faz, até onde eu vou, a partir de onde você vai, e por mais que seja desafiador, né? Papel de pai, mãe, esposa, marido, mulher em casa. Aqui é o papel de gestor, né? Dentro da empresa. Contador, financeiro. Isso, aqui são outros papéis, né? Porque a gente tem muitos papéis na vida, mas quando a gente traz o papel de mãe para dentro da empresa. Quando a gente trabalha numa empresa de outra pessoa é muito fácil. Isso, a gente faz essa separação quando é uma pessoa fácil. de outra empresa. Então é importante a gente começar a fazer na nossa. Né? Que eu aqui, qual é o meu papel aqui? É de gestor, é de marketing, é de contador? Qual é esse meu papel? Em qual cadeira eu estou sentada neste momento? É verdade. Não é a cadeira de mãe, não é a cadeira de irmã, de irmão, não é essa cadeira. Essa a gente vai sentar ali. A hora que sair daqui da área de trabalho, a gente senta naquela cadeira. Mas aqui é a cadeira X. Né? Então, se a gente faz isso desde sempre, isso evita, né, porque isso vai diminuir os conflitos, porque os conflitos eles vão existir. E o conflito existe em qualquer família, tendo empresa ou não tendo empresa, o conflito existe nas famílias, nas empresas, sendo elas familiares ou não, porque faz parte do ser humano. Então, conflitos vão acontecer. Agora, essa prevenção, ela diminui qualquer conflito que possa vir a acontecer. Sim, facilita o dia a dia, ela facilita exatamente, toda a administração ela facilita a administração e, além disso, ela facilita, todo mundo ganha, porque daí todo mundo pode ter uma boa relação e a empresa prosperar, pode ser rico para todo mundo. Sim, com certeza. Uau, Tati, muitíssimo obrigada. Olha, aqui ó, já passamos até do nosso tempo aqui. A gente começa a falar e vai passando. Muito obrigada. Deixa eu ver só, acho que a gente teve aqui. A Fê, só que Fê, um beijo grande para a Joyce, para a Tati também. E a Fê mandou aqui bastante. Fez anotação aqui de várias pessoas para assistirem a live. Talvez esse assunto seja muito importante para todas essas pessoas aí também. Talvez elas tenham alguma empresa familiar e com certeza vão poder se beneficiar se escutar essas orientações que aqui a Tati hoje trouxe para a gente de um jeito muito simples, muito didático, simples porque a linguagem jurídica às vezes ela é complexa, né? Muito chata. E você trouxe, né? Em nenhum momento eu nem percebi você usando um termo jurídico. Você falou o assunto acho que é muito, na verdade, multidisciplinar, né? Exato. Então acaba misturando. E é muito gostoso quando a gente pode conversar de um assunto que é técnico, mas que dá para a gente perceber de um jeito simples o que é necessário. E aí, para aquele ponto
necessário que eu desconheço, tem um profissional que vai me ajudar com isso, né? Então, fantástico. E se você quiser, o contato da Tati está aqui na live, aqui no post aqui em que está a live, tem todos os contatos dela. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Instagram. E com certeza, se você precisar aí de uma assistência jurídica, né, a Tati está aqui disponível. Então, pode entrar em contato. Se você tiver alguma dúvida e quiser colocar aqui na nossa live, mesmo que você coloque depois, não tem problema, a gente responde, né? A gente depois volta aqui e responde. Aqui também estão os meus contatos. E eu quero te agradecer por você ter participado e assistido aqui essa live com a gente. E também te dizer que você pode me acompanhar, além aqui da live, no Facebook, pela lista de transmissão, que eu faço toda semana. Eu coloco lá um áudio para mulheres que querem viver mais em equilíbrio, mais leve, se dessobrecarregar. Então, se você quer participar dessa lista de transmissão, basta você enviar uma mensagem para o telefone 11 99177 9080. Vou repetir, 11 99177 9080 e dizendo quer participar da lista da Carol. Mandar um WhatsApp e aí você passa a fazer parte da lista de transmissão, ok? E quero então te agradecer e agradecer mais uma vez. Obrigada pelos esclarecimentos, por tudo que você contou, que conversa agradável. Muito obrigada mesmo. Obrigada, tchau, tchau e até semana que vem.